Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre Carlos Alcaraz e esse fim de ano que agora é inteiramente nas quadras duras, né? Alcaraz deve jogar os dois Masters 1000, deve jogar o US Open, Laver Cup, ele já está confirmado para jogar lá, que eu acho super bacana, né? Ver a Laver Cup conseguindo manter bons nomes, né? Como é o caso do Alcaraz. Vai ter o João Fonseca também. Aí a gente vai ter torneios também da gira asiática. Ele deve jogar Tóquio, Pequim, deve jogar Xangai, Paris. A ATP Finals já está classificado, né? E aí também tem todo o ano que vem. E o Alcaraz parou de fazer a Golden Swing aqui na América do Sul. Então é quadradura até março do ano que vem. E aí fica aquela dúvida, né? Se a gente pega esse mesmo espaço amostral e a gente pega o que ele fez pela última vez nesses torneios, 2 títulos, Roterdã e Pequim, 2 ATP 500. Não chegou à final de nenhum outro torneio. É uma coisa que chama atenção, porque principalmente nos grandes torneios, Cincinnati cai na estreia para o Monfils, segunda rodada do US Open, quartas de final em Xangai, perdendo para o Thomas Mahat em sets diretos, perde para o Gumbé lá em Paris, aí perde para o Djokovic nas quartas da Austrália, perde nas semis para o Draper em John Wells e perde na estreia para o Goffin em Miami, né? Não é aquilo que a gente espera normalmente do Alcaraz. Inclusive esse início de ano dele não é legal. Eu acho assim, ele tem um torneio bacana em Roterdã, mas não é uma aura de que ele estava, por exemplo, jogando no automático, como ele fez em outros torneios dessa temporada, principalmente Roma, né? Não parecia que dava para ganhar do Alcaraz do jeito que ele estava jogando. Porque o Roterdã, ele perde 7 na final, ele perde 7 pro Urkats, ele perde 7 na primeira rodada. Então, assim, ele foi ameaçado. De uma maneira ou de outra, ele não tinha muita margem para jogar um pouquinho abaixo, porque do outro lado tinha gente podendo ameaçá-lo. E, assim, chegava nos torneios seguintes, ele não conseguiu sustentar. Então, para mim, assim, o Carlos Alcaraz, ele é o tenista mais talentoso da atualidade. Acho que o teto de produção, a capacidade dele de jogar tênis, assim, fazer slice, forehand, backhand, ele tem um pacote completo. Eu não acho que haja algo que ele não saiba fazer. Mas eu acho que quando ele está se colocando numa situação de mais desconforto, ele tende a dar brechas que muitos tenistas têm explorado mais do que antes, né? E a quadradura, eu acho que tem sido a superfície que ele tem tido mais dificuldades agora, né? Porque eu acho que a quadradura é aquele negócio, eu não acho que ninguém jogue extremamente mal na superfície. Isso é uma coisa que eu gosto dela, entende? Mesmo os saibreiros máximos, entende? Eles têm maneiras de conseguir jogar de maneira decente ali. A gente tá vendo até mais o Navone conseguindo jogar um pouco melhor na quadradura, que parecia impensável antes, né? Óbvio que assim, né? Tipo, não é uma maravilha e tudo isso, né? Mas a questão é, a quadradura, é que se a gente olha para os membros do top 10, né? Todos sabem jogar ali, né? Tipo, sempre vai ter alguém que, assim, tem uma dificuldade a mais no saibro, como foi o caso do Medvedev. Embora o Medvedev no saibro ele é imprevisível, ele já fez 4 de final em Roland Garros, foi campeão em Roma, né? Tipo, ele tem dificuldade no saibro, mas ganhou um Masters 1000 lá, né? É assim, você tem na grama, tipo, o Tsitsipas não sabe jogar na grama, o Zverev não é grande coisa na grama, no ator ele nunca passou além de oitavas de final em Wimbledon, que eu acho fraco demais, tipo assim, esse ser o seu melhor resultado em Wimbledon, no máximo oitavas de final, para alguém que saca igual ele saca, entende? Então assim, você sempre acha alguém, tipo, o Fritz não é um cara que goste muito do saibro, embora ele já tenha tido alguns bons momentos por lá, mas a quadradura, todos conseguem jogar lá, então isso é uma questão de que assim, todos conseguem de alguma maneira encontrar o seu melhor tênis na quadradura, né? E aí o jogo fica mais nivelado. Para mim a quadradura nivela mais todo mundo, né? O Sinner acho que aí se destaca mais porque as qualidades são hiperpotencializadas ali, né? Tipo, o volume de jogo dele machuca na grama, na quadradura continua machucando, só que assim, o que ele tem de vantagem no saibro, que é aquela movimentação, funciona na quadradura também. E aí o Alcaraz, para mim, não é falta de recurso que faz ele ter toda essa instabilidade que ele está tendo. É o fato de que outros tenistas também têm suas ferramentas e qualidades na superfície, e para mim é a maneira que ele vem jogando no desconforto. E isso aconteceu também no Wimbledon na decisão, em que assim, ele não tentou tirar a velocidade do jogo, ele não tentou sair da pancadaria, fazer um pouco mais de variação, slices, né? As curtas estavam com um tempo ruim, a maior parte do tempo, e assim, ele ficou tentando na pancadaria. E você vai tentar ganhar no jogo do adversário é mais complicado, ainda mais sendo o adversário Jannik Sinner. Então, assim, eu acho que o Alcaraz, na hora que ele está desconfortável, ele tende a jogar muito mais agressivo do que ele deveria jogar. E aí a gente vê, por exemplo, contra o Goffin, muitos erros não forçados. Contra o Draper, mesma coisa. Um jogo muito, assim, altos e baixos. No momento que a bola entra, ele consegue, acho que até fez um pneu no Draper, né? Mas é aquele negócio, momentâneo. No momento que o ajuste foge um pouquinho,
Aí o jogo começa a complicar de novo. E assim, o Carlos Alcaraz, ele é um tenista que tem um teto de produção que parece imbatível, mas ele tem altos e baixos que, a meu ver, ele ainda não controla tão bem. E é aquele negócio, tem horas que ele consegue superar isso. O próprio Roland Garros, gente, ele teve altos e baixos. Ele correu o risco de um jogo de 5 sets contra o Shelton. Ele correu o risco de 5 sets contra o Damir Dzumhur. Contra o Fritz Wimbledon, quase jogou 5 sets. São os altos e baixos, entende? Ele tem momentos que ele tá jogando no nível estrondoso, mas nos momentos que ele joga assim, um pouco mais desconcentrado, um pouco mais desconfortável mesmo, né? Ele erra muito e ele dá muito ponto de graça. E na quadradura, né? Tipo assim, é uma superfície que tanto a solidez quanto a agressividade machuca, né? Tipo assim, tenistas de perfil diferente vão encontrar maneiras diferentes de machucar. É uma superfície que abrange formas diferentes de jogar, entende? E isso, pra mim, é o que torna ela mais imprevisível do que outras superfícies, né? Eu acho que assim, as outras superfícies têm um jogo mais encaixadinho. A quadradura permite mais coisas, né? E aí obriga muito o tenista a se adaptar, a pensar, às vezes variar um pouquinho mais. Ou ele tem que ter uma maneira de impor o jogo dele de uma maneira que seja quase a prova de falhas, como tem sido o Sinner. Então, para mim, assim, o Alcaraz pode fazer uma gira de quadradura muito boa? Pode. Eu acho que vai ser melhor do que a última, porque, convenhamos, é difícil ser pior. Eu acho que a gira de quadradura do Alcaraz, assim, 2 ATP 500 é pouco. Gente, não ter final em Masters 1000 e Grand Slam, assim, os Grand Slams, ok, né? Tipo, não é fácil chegar em final de Grand Slam, né? Tipo, eu não vou tratar como se fosse algo trivial. Mas assim, os Masters 1000, pelo menos o Ruim tinha que ter chegado à final, principalmente em Indian Wells, que é a quadradura lenta que ele tanto gosta, né? E assim, agora começa essa parte da temporada, que são essas quadras da US Open Series, né? Elas são rápidas, né? Tipo, o US Open, ele preza por essas quadras rápidas, né? Tipo, ele quer ser diferente. Tanto é que, assim, eu acho que cada Grand Slam tenta buscar uma identidade, né? A Austrália tem um clima e é uma quadra que teoricamente é um pouco mais lenta, né? Tipo, é o que falam, né? A gente nunca sabe na prática mesmo ser desse jeito. Mas ano passado, o US Open, a quadra tava rápida pra caramba, né? Era uma quadra muito rápida e aí tinha que ter um pensamento rápido, estratégica, tinha que ser importante, timing. E ele não teve nada disso contra o Botic, né? Foi um jogo, inclusive, acho que foi o pior jogo que eu vi do Alcaraz, aquele contra o Van der Zandschulp. Eu não me lembro de um pior, né? Tipo, aquilo ali foi bem difícil de ver mesmo. Agora, ele tem que trabalhar um pouco mais de paciência esse jogo na quadradura, porque como eu disse, aonde tem mais gente competindo, porque é onde tem as pessoas encaixam melhor na superfície, porque são os kicks mais previsíveis. Obviamente, por um lado, você pode ver a melhor versão do Alcaraz que ele pode jogar ainda bem, entende? Né? Se sentir a bola bem, entende? Ele pode jogar um nível assustador também, mas historicamente a superfície que tende a ser a que deixa o jogo mais nivelado. Então, para mim, assim, o Carlos Alcaraz ele precisa ter uma abordagem tática mais maleável nessa gira de quadradura para ter melhores resultados e tentar fugir do que foi o ano passado. Mas assim, o primeiro semestre dá um indicativo, aqueles primeiros 3 meses lá em quadradura, dá um indicativo de que ele mudou muita coisa do que ele fez ano passado? Não, entende? Eu vou relevar porque era meio que uma sequência, né? Mas, assim, vamos ver o que nos aguarda tenisticamente, falando de Carlos Alcaraz, agora nesses torneios que vem pela frente. Ele não joga nessa semana que vem pela frente em Washington ou nos torneios de Kupchel e o MAG, né? Que são torneios de saibro. Mas é aquele negócio, ele vai estar lá no Canadá, é um torneio que ele não defende pontos, o que é bacana, né? E Cincinnati também não defende. Essa é verdade, ele não defende pontos até chegar em Pequim, né? Porque a segunda rodada do US Open, você ainda não passa da primeira, pelo amor de Deus, né? Agora, assim, Cincinnati ele caiu na estreia, ele não jogou o Canadá no passado. É o momento de conseguir pontos e se aproximar do Sinner, que foi campeão em Cincinnati e campeão no US Open. Então, a ver o que Carlos Alcaraz consegue nos proporcionar. Eu estou muito curioso para ver o nível de tênis que ele vai apresentar nesses torneios. E a maneira, o approach que ele vai trazer para os jogos é o que eu tô mais curioso para ver, entende? Né? Porque assim, a grama, ele começou lento o Wimbledon e depois foi melhorando, né? Pegou no tranco e foi, né? Mesma coisa no saibro, né? A quadradura, é que eu falo, né? Eu acho que ela tende a ser mais, assim, equalizada, né? Tipo, acho que estratégias diferentes tendem a funcionar melhor, ela traz cada vez mais dinâmicas diferentes, mas vamos ver aí o que acontece. Para mim, ele tem total capacidade de fazer grandes torneios, é só lembrar. É um campeão da Open, é um cara que já conseguiu vitórias fantásticas nesses torneios, mas ele ainda precisa se provar um pouquinho mais nessa parte final de temporada, que, assim, eu gosto tanto do Nadal, do ídolo dele, não, o Nadal,
mas pós-US Open sofria mais, né? Tipo, eu não me lembro de ter ganhado o Xangai nem em Paris, né? Acho que não ganhei nem o ATP Finals. Então, vamos ver aí o Alcaraz voltando à superfície, onde ele mostra ter mais dificuldades atualmente. Quem diria, né? Ele começou brilhando nas quadras duras, mas hoje é o Saibro e a grama que ele tá jogando uma barbaridade e é nessa superfície que ele tem tido mais dificuldade de se impor perante os adversários. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.